Bom, muito grato pela palavra de cada um. Então agora, falando um pouco, realmente um pouco, né? Porque se for falar muito, vai o dia inteiro. Porque cada dia que passa, o entendimento quanto ao que é o Temazcal muda da minha própria pessoa. Porque o modo como eu estou hoje não é o modo como eu estava ontem, e o meu entendimento da medicina toda hora muda em função do meu próprio aprendizado. Então, o Temazcal, né, o recinto de pedras quentes, dentro da língua náhuatl do povo asteca mexica do México, é uma cerimônia que tem na essência dela os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E a presença humana, ali exposta aqueles 4 elementos. Não há mais nada além do que isso, em essência. A presença humana e o que o ser humano, enquanto presença, pode estar gerando, e os 4 elementos. Quando se une isso, dentro da construção que vocês, não sei se já foram lá dar uma olhadinha, né? Vocês já viram antes, dentro da construção que está ali, desse nosso templo, entrar dentro dele é entrar num lugar que vai ter escuridão, porque ele fica totalmente escuro. Nós vamos ter calor, vapor e sons. Então, inicialmente, né, é sempre falado que entrar dentro dessa medicina é voltar ao útero da grande mãe. Por quê? Porque é o que um bebê tem no útero materno. Ele está num local quente, úmido e escuro, mas ele sente todos os sons e vibrações que vêm de fora e do próprio corpo da mãe. Então, ali dentro, se recria um ambiente que lá dentro de nossas memórias ele existe. Que é esse momento onde tudo começa. Nesse plano de existência. E ao mesmo tempo, lá dentro também sabemos que é para onde vamos. Porque o início e o fim e o início, eles se confundem para a mente humana. Como já disse um amigo, nascer é morrer, ou morrer é nascer. E ali dentro, nós começamos uma jornada com esses simples elementos que estão ali presentes. Vai entrar um tambor que vai estar trazendo a vibração, que vai estar essa vibração e os toques do tambor conectam diretamente com o coração. Então no tambor, de acordo com a música, seu coração vai junto. Igual o coração da mãe batendo para o bebê também que está na barriga. E igual quando o bebê está na barriga e você canta para ele e ele sente e reage, ali dentro mesmo vai acontecer. Então é algo que está muito lá no nosso subconsciente, mais ainda, né? No nosso inconsciente, que quando entramos ali dentro, nós estamos entrando no nosso próprio nascimento e na nossa própria morte. Então o Temazcal, ele é uma medicina que muitas vezes se fala, né, que aparentemente com muito pouco se faz muito.
intenso, assim pode ser, profundo, assim pode ser, suave, assim pode ser. Tudo vai depender de qual é a intenção e propósito do grupo, da condução, quando se entra dentro dele. E tudo isso é no tempo que está ali dentro. Quando sai dele, no final, tudo vai começar a... Independente do estado que você sai, eu diria que 10, 15 minutos depois, o seu corpo, ele está totalmente, de novo, natural. É onde ele se torna distinto de medicinas de substâncias, que perduram um tempo, independente da hora que o condutor fala assim, acabou a cerimônia. Você pode ainda ficar muito tempo sobre um processo. Ali, ele tem realmente uma marcação muito definida de início, meio e fim. Dentro desse contexto, o que acontece ali dentro vai estar trabalhando duas palavras-chave para mim, que é purificação e renascimento, que é o cerne para mim, quando eu vou falar sobre, da medicina do Temazcal. Purificação e renascimento. Purificação, por quê? Ao entrar ali dentro e estar submetido a todo esse ambiente, primeiramente, nós vamos trabalhar os nossos corpos, físico, mental, emocional e energético. Dentro do contexto filosófico tolteca mexica, nós consideramos que isso aqui é uma unidade completa. Dentro dessa unidade completa, o espírito também está aqui dentro. E o espírito, ele é pleno. Então, o contexto de, vou trabalhar o meu espírito. Não. Você trabalha o espírito vivendo. O espírito é pleno, ele já é espírito, né? Ele não, o contexto de evolução do espírito é um pouco distinta para o tolteca. Você evolui os outros corpos, você evolui o seu mental, você evolui sua capacidade de entendimento, de consciência plena, de presença absoluta do que você pensa, fala e faz, e todas as consequências que isso gera na sua existência, e com isso a plenitude do entender o que você está fazendo, que vai gerar um bem-estar, que tem que ser para o bem para todos, porque eles compreendem que o que vai, volta, e um bem-estar que seja somente para ti, que provoque mal-estar à sua volta, irá retornar para você em algum momento, então aquele bem-estar, ele não é verdadeiro. E isso vai custar a você algo que não deve existir na sua caminhada. O seu emocional, o seu sentir, ele também precisa ser evoluído, porque você tem que ter consciência sobre o que você está sentindo para entender as origens e o que aquilo interage com você em reações e atitudes. O seu próprio corpo e o seu corpo energético, que é algo que está fora disso aqui. Que ele está aqui assim. Que é o nosso campo de força e que ele não faz parte deste corpo, ele está acoplado a este corpo. Mas ele é independente, ele é interdependente deste corpo. Na filosofia tolteca, um grande nagual, um grande xamã, ele consegue acoplar a consciência dele nesse corpo energético e mover esse corpo energético.
E esse corpo energético, ele se dissolve no momento da morte, uma vez que você não esteja consciente a ele. Senão você pode até mesmo acoplar a sua consciência nesse corpo energético e mesmo com a morte do corpo, ainda perdurar nesse plano existencial durante muito tempo. É uma outra visão espiritual e filosófica bem distinta da ocidental, da judaico-cristã. O espírito foi embora, mas sua consciência pode ficar aqui. Esta consciência deste plano de vida. E o espírito leva embora todas as impressões dela e tudo das outras vidas. E você ainda perdura enquanto esta consciência por até alguns milênios. É uma outra percepção, onde não existe tanta unidade de tudo. E você vem a trabalhar todas essas estruturas. Então a purificação, ele vai trabalhar o seu corpo, o suor. O Temazcal, enquanto uma sauna, é um vasodilatador. Então na hora que começa o calor e sua pele recebe um contato aí de 50, 55, 60, 65 graus, pode subir temperaturas altas lá dentro, o seu corpo começa a umidificar a pele, a sudorese expande, aumenta os batimentos cardíacos, porque seus vasos todos, linfático, sistema linfático, né, artérias venosas, tudo dilata, poros se abrem. Na hora que isso acontece, a sua pressão, se o corpo não fosse inteligente, iria cair. Na hora que o corpo identifica uma condição que vai querer que a pressão caia, ele aumenta o ritmo do batimento cardíaco e você aumenta a sudorese. E ao mesmo tempo o Temazcal, ele é reconhecido como um exercício anaeróbico de baixíssima intensidade e longa duração. Então você está fazendo exercício físico ali dentro. Musculação sem peso. Só que se tu fizer isso assim com o seu braço 2 horas, eu quero ver. Faz isso 2 horas. Não tem peso nenhum. Daqui a pouco o seu braço pesa. Daqui a pouco você não aguenta, né? Então é exatamente isso. Então muitas pessoas entram no Temazcal e falam assim, ai, vou desmaiar aqui dentro. Ai, meu coração tô tendo um ataque cardíaco. Não, o seu corpo está esforçando-se fisicamente depois de 1 hora, 1h30 ali dentro naquele processo. Então ele é um exercício físico também. E um ótimo exercício físico, porque não força o coração. Porque não tem carga. Ele só está batendo num ritmo mais firme. E, nossa, todo coração aguenta bater um ritmo mais firme. Até mesmo gente que tem infarto entra ali dentro e faz o Temazcal inteiro, porque não é uma coisa que ele está, não é aeróbico, não é aquela coisa que ele não está. Ele está mantendo só uma cadência. Dentro de tudo que eu falei, quando você está ali dentro, em todas essas condições, a mente, o corpo mental, ele vai trabalhar. Muita falação vai vir. Há muita falação. O contador de histórias abre a boca e começa a te contar histórias. Vou morrer, e vou isso, e vou aquilo, meu corpo dói, não estou aguentando não sei o que, e começa. Dentre os vários arquétipos que tem na nossa mente, o sabotador interno começa. Porque o ego, como nós o chamamos normalmente, né? O ego, que é uma maneira de você externalizar até mesmo a responsabilidade sobre os pensamentos que estão em você, né? Dentro de um contexto nativo, né? Não existe ego. Não existe ego, existe você e seus pensamentos. Quando o ocidental fala assim, nossa, meu ego, ele está tirando a responsabilidade dele, tirando a culpa dele, tem o mesmo conceito de culpa, tirando a responsabilidade e colocando sobre algo como se não fosse, não, isso é o meu ego estava atacado, não, seu ego não estava atacado, você estava atacado. Né? O ego é uma desculpa. O ego é um engodo. Não existe o ego. Existe um cérebro cheio de impulsos elétricos e que tem um monte de pontos de memória e fica armazenando informação da sua vida, e em algum momento ele acessa esse monte de informações de toda a sua história de vida, e começa a puxar aquilo dali tudo e começa a formular pensamento, e começa a formular imagens, pensamentos, ideias, muita coisa plantada, muita coisa. É o contador de histórias, contando um monte de história.
E o processo de autoconhecimento é você conseguir observar essa enxurrada de pensamentos e ter ciência delas para começar a filtrar. Então é nada mais nada menos que você com você mesmo. E toda a responsabilidade sobre o que você pensa é sua, né? Dessa unidade única, que assim é para os toltecas. E o processo de limpeza do corpo emocional vem por aí. Porque você ali dentro, numa condição que você está, por sua livre e espontânea vontade, dentro de um ambiente que já está sendo falado que dispara esse tipo de coisa, nesse momento eu estou dando para vocês todas as ferramentas necessárias para vocês entenderem que eu tenho que observar ali dentro o meu contador de histórias e enfrentá-lo. E enfrentar ele. E colocar ele no lugar que ele tem que estar, quieto e calado. Porque só quando o contador de histórias cala a boca, você vai escutar a voz original. Que existe, a voz original. Que está nas camadas mais profundas da nossa mente. E aí começa o processo de purificação do corpo mental. Muita imagem pode vir, lembranças, recordações, e aí começam, né, os processos de limpeza e purificação do Temazcal. O corpo emocional, a mesma coisa. Ali dentro você pode sentir vontade de gargalhar, vontade de chorar, raiva, amor. Externalizar isso de muitas maneiras ali dentro pelo seu corpo, né, por essas ações, e não ter a menor ideia de por que está tendo aquilo. Porque nós temos memórias que ficam gravadas no nosso corpo emocional. E você não consegue nem mesmo linkar uma imagem que te remeta a por que você está tendo aquilo. Então é o tipo de coisa que tem que deixar fluir. Sem tentar, em momento algum sempre, racionalizar por quê. O corpo mental é pura racionalização. O emocional, você nem tem que saber por que está chorando. Só deixa chorar. Por que está sorrindo? Só deixa sorrir. E isso está purificando ele, porque está trazendo, tudo está sendo trago à tona, né? E o corpo energético, que é o nosso, que é como nós nos relacionamos com tudo que está à nossa volta em um nível profundo, né? Ele também sofre muitos ataques, muitos golpes, que vêm tanto de dentro quanto de fora, e ele também precisa ser limpo. E a partir do momento que você vai trabalhando os outros 3 corpos, você também vai limpando o corpo energético, o que aumenta a sua capacidade de sutil percepção de tudo que está à sua volta, que nós chamamos de intuição. Aquela coisa de... eu vou abrir uma porta, e na hora que eu vou botar a mão na maçaneta, sinto um tremendo mal-estar, e na hora que eu entro ali dentro, eu já sei que não vai estar legal. Isso para nós é o corpo energético, que já sentiu tudo que estava ali, todo o campo, e já te mandou uma mensagem, que normalmente é sentida através de sensações físicas. Isso é um nível mais... mal-estar, sensação, aquela pessoa que você conhece que tem algo que não tá fluido energeticamente entre eu e aquele lugar, entre eu e aquela pessoa, entre eu e aquela circunstância. Para nós é o corpo energético, que expande os campos, conecta-se com os outros campos. E para nós, a partir daí que tem os grandes naguais, os xamãs, que na tradução chama-se nagual. A palavra xamã vem de outra cultura, só que virou popular. Que é o grande nagual, ele tem um nível tão conectado com o seu corpo energético que ele chega numa pessoa, ele sabe a doença que ela tem, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Chega perto de uma planta e sabe que aquela planta serve para alguma determinada função. Tudo ele consegue ler. Total leitura de tudo que está à sua volta. Então a purificação desses 4 corpos está nesse fluxo do Temazcal. E depois entramos com o contexto de renascimento. Porque uma vez que você tem contato com tudo isso e está trabalhando todos esses corpos nesse nível de purificação, e ali dentro está sendo submetido a todo esse processo mental, emocional, o que acontece?
você está tendo um processo de, na realidade, ali dentro, de acesso a memórias de vários níveis e de vários tempos. Memórias do seu tempo pré-uterino, uterino, pós-uterino curto, que é a idade do bebê, a primeira infância, e aí todos os momentos da sua vida. Quanto mais próximo do início, mais vai estar no corpo emocional. Quanto mais próximo desse momento aqui agora, vai estar também mais identificável no corpo mental, né? Mas eu sempre costumo dizer, né, e aí falando que lá no México, né, eu já fiz temazcales com psicólogos, né, e sempre conto essa história, porque era um psicólogo que estava levando amigos psicólogos. E os amigos psicólogos que ele estava levando estavam indo lá super descrentes. Assim, super, tipo assim, o cara, tipo assim, foi muita insistência para eles estarem ali, daquele amigo que já frequentava aquele ambiente. Eles entraram e quem mais chorou lá dentro foram eles. E na hora da saída, os caras estavam em catarse de choro, que tinha um deles que eu nunca vou esquecer, que ele não conseguiu nem sair andando, ele saiu engatinhando e ele chorava tanto, tão convulsionante, que descia pelo nariz dele, parecia clara de ovo pendurada, assim, uma gosma, que nem soltava. Era tão convulsionante o choro do cara que parecia uma clara de ovo, de melado, de tanta expurgação que ele estava tendo, e ele ficava perguntando pro outro o que é isso, o que é isso, o que é isso. Por quê? Por causa do nível, né, de acesso que ali dentro se pode ter de acesso a memórias. E os arquétipos que um condutor pode trabalhar ali dentro, da criança, do jovem, do ancião, da mãe, do pai, do avô, do filho, os arquétipos que podem ser trabalhados ali dentro são muito ricos. Então você começa a acessar memórias em diversas camadas, né? E eu próprio já tive experiências na minha vida e já presenciei pessoas tendo experiências de saírem do temazcal e relatarem coisas que lhes aconteceram na incubadora e a mãe fala que é real, isso aconteceu, mas nunca ninguém te falou isso. Né? Que vai contra muitos aspectos da ciência que diz que nenhum ser humano se lembra de nada do 0 a 3. Não existe memória para isso. Né? 0 a 3 não se lembra, é uma vida em branco. E você entrando em medicinas muito profundas, você rompe essa percepção e entende que não. O slot está ocupado, ele só não é facilmente acessado. Mas fica lá, muita coisa. E no momento que você vai revisando dentro dos seus corpos essas memórias, você pode aqui agora olhar para elas com a sua atual consciência, porque você guarda a emoção e o entendimento de algo que lhe aconteceu daquele momento. É quando nós começamos a criar um monte de eus dentro de nós, que ficam ali vivos e preservados, e quando acontece algum gatilho aqui no dia a dia, você reage como uma criança de 7 anos, como um jovem de 14, como uma pessoa de 20, não de repente como um homem de 51 anos. Você está lá reagindo. Caramba, que reação infantil. É porque o gatilho te levou àquela dor, àquela lembrança, e quem ali está presente é aquela memória, então, é a sua consciência de 7 anos que naquele momento está comandando você. Dentro do momento que você gera consciência sobre isso, você pode olhar para aquilo dali e ressignificar aquela lembrança com a sua atual consciência. E aí você pega a consciência de 7 anos e se libera ela carinhosamente e redefine todo aquele entendimento daquela consciência, daquela lembrança. Isso é um processo de vida, né? Isso tudo que eu estou falando pode acontecer isso aqui ou tudo. Vai depender de... Aí temos uma cerimônia que ela é individual e coletiva. A estrutura que todos estão sendo submetidos é a mesma. O modo como cada um vai estar recebendo, comportando, interagindo, sentindo e desenvolvendo é de cada um. Pode-se trabalhar só um corpo, 2 corpos, 3 corpos, 4 corpos, todos em nível muito sutil, baixo, muito intenso. Aí está o individual, em que cada um vai estar trabalhando dentro daquilo que o seu próprio eu
abre-se para tal, né? E no México, o Temazcal ele é constitucionalmente reconhecido já há muito tempo, né? Então, sei lá, no México tem psicólogos que trabalham usando o Temazcal, traumatorpedistas, pneumologistas, dermatologistas, todos os níveis de medicina se aprendeu a utilizar ele como uma terapia, né? Tanto preventiva quanto corretiva, depende muito das questões, né? Mas preventiva ele é muito poderoso, muitíssimo poderoso. E dependendo das questões, corretivo também, né? Aí são a junção dos mundos, né? Tem coisas que uma cirurgia resolve e paf, e nele vai ser muito custoso. Então não existe também nenhum radicalismo com relação a isso, né? Ali dentro, a única coisa que realmente vocês devem preocupar-se é com o inimigo interior, o Yautl, como chamamos na tradição, Yautl. O inimigo interno, que é esse contador de histórias que vai jogar contra você. Puf. Até hoje, sem causas mortes, de óbito dentro do Temazcal. É uma medicina muito segura. Muito segura. E é isso, é uma questão de entregar-se, né? Posso falar aqui muito mais. Ele tem um lado espiritual, porque ele tem egrégoras, energias que são envolvidas. Ali dentro nós fazemos um vórtex energético. Então há muitos detalhes que, nossa, se eu ficar falando aqui, o dia vai inteiro, né? Porque eu vou começar a entrar dentro de outros âmbitos também, né? Eu estou aqui buscando ser muito ocidental no modo de falar, até mesmo para as pessoas de primeira vez, para não entrar em outros aspectos mais espirituais, que vão mexer mais com crenças. E aí isso eu costumo deixar mais as pessoas livres para ir sentindo e conversando até depois comigo e levantando questões de percepções. Porque tem outras coisas que podem acontecer dentro do Temazcal, né? Mas aí é bom viver, sentir e permitir fluir, né? Até mesmo para não assustar. Mas ele é como diz um amigo, uma nave espacial. É entrar e decolar.